Estamos de volta, 10h53, o Algo a Mais está ao vivo, hoje falando sobre o perfil do consumidor atual. O papo está delicioso e agora eu quero saber dos publicitários. Esse grande desafio, a gente já tentou traçar aqui um pouquinho do perfil desse consumidor atual e é um grande desafio para vocês publicitários, né? Como conseguir instigar, manter esse consumidor ali, a gente já falou que fidelidade não existe, mas pelo menos cliente, né? Eu que sustento essa coisa. Frustramos muita gente que está nos assistindo, mas... Como que faz com essas mudanças? Hoje, inclusive, a palestra fala sobre isso, o consumidor muda, né? Com tanta mudança de forma tão rápida. Como vocês, da área de publicidade, manter acesa essa chama? Olha, acho que o principal é você estar atento. Você tem que estar o tempo todo atento. A gente falou de plataformas, falou de meio de comunicação. Hoje o profissional da área de publicidade e do marketing, eu sempre cito publicidade e marketing para separar bem os dois, que existe uma confusão entre marketing e publicidade. Algumas pessoas têm essa confusão. Até gente que trabalha em publicidade trabalha em marketing. Mas é verdade, você tem razão. Então, precisa estar muito atento às mudanças que o mercado impõe. Uma delas, por exemplo, é você está um case aqui de um cliente da nossa agência. Esse cliente, ele chegou desesperado, ele tinha mudado de local, foi para um grande hotel da cidade, falou, olha, pelo amor de Deus, eu perdi minha clientela do local anterior, eu preciso fazer campanha, eu preciso investir, eu peguei o orçamento dele, um orçamento considerável para uma campanha grande. E aí, analisando o marketing em questão, nós percebemos que ele não tinha aquela necessidade de fazer uma campanha gigante e soltar um canhão e falar com todo mundo. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi, por qual motivo você escolheu estar nesse hotel? Porque é um hotel 5 estrelas, por isso, por aquele motivo. Aí nós fomos descobrir que dos clientes, dos hóspedes daquele hotel, ele tinha em média 4, 5 que utilizavam os serviços dele no hotel. Aí eu falei, aí tem um ponto. Aí a gente precisa ampliar os seus consumidores dentro deste hotel. E, em vez de ele gastar 30, 40 mil numa campanha, ele fez um folder, inclusive lá na Gráfica Print, que investiu uma quantia bem menor do que se esperava e ele alcançou o resultado que ele esperava. Intervenção cirúrgica. Precisa, exatamente. Então, com um folder direcionado aos hóspedes do hotel, com o ramal dele, dizendo, olha, aqui nós temos um serviço que vai até você dentro do hotel. De 4 a 5 que ele tinha, ampliou para a média de 30 por semana. Ou seja, ele obteve um resultado. Mas esse resultado veio através de pesquisa, mesmo que não... Estudo de mercado. Estudo de mercado, mercadologia. Ou seja, o profissional da área de marketing e da área de publicidade precisa estar extremamente atento ao que o consumidor quer. Nesse caso específico que eu citei, o consumidor hóspede, poderia ser o doutor, poderia ser a pessoa que vem à cidade e é recebida aqui, utilizar daquele serviço. Então, essa atenção, esse cuidado que os profissionais precisam ter para falar com o cliente específico, atingir o alvo com um custo muito menor para poder o cliente ter o seu resultado específico. Né? E a questão das mídias sociais hoje, todo mundo se acha um pouco publicitário, né? Sim. Jornalista também, né? Diretor de criação. Qualquer pessoa com um sobrinho talentoso, com Corel Draw, acho que tem uma agência. Exatamente. Lamentável. E eu sempre, eles me perguntam o seguinte, mas tem alguns clientes que chegam assim, olha, eu quero fazer um anúncio assim. Eu quero uma foto, quero uma frase, eu digo, mas por qual motivo tem que ser esta foto? E qual é o público? Qual é a situação de mercado? Por qual motivo tem que ser esta frase? Então, por trás daquele anúncio bonito, aquela foto bem produzida, aquela frase bem feita, tem diversas outras expectativas que o cliente quer, o resultado que ele precisa atender, e nem sempre o que ele quer é aquilo que ele precisa. Eu ia dizer exatamente isso. Nem sempre ele quer aquilo que ele precisa. Eu esperava você terminar para dizer assim, a gente tem que ter o jeitinho de explicar para o cliente que o que ele quer não é necessariamente o que ele precisa. Ele precisa, exatamente. É a mesma coisa que a pessoa chega no médico e tomar um remédio que não é. E aí entra a comunicação, para você também, você não é um processo de imposição, um processo de convencimento, você convencer, olha, o que qualquer empresário quer é resultado, é lucro. Todas as empresas existem pelo lucro. Então, quando você utiliza dos mecanismos do marketing para dizer, olha, se você for por este caminho, você vai ter resultado, você convencer o seu cliente a trabalhar com esse determinado público, esses resultados eles vêm muito facilmente. Agora, sempre atento. O que é hoje uma fórmula, essa fórmula pode não ser amanhã, devido a fatores externos, ou comportamentos que o mercado vai impor e que o cliente vai impor.
Vocês têm um grande desafio também com o consumidor de vocês, né? O que as pessoas precisam entender nesse processo aí de não colocar o sobrinho que entende de core, ou na verdade nem core mais, não, hoje maldade, eu falei core, eu falei core porque eu quero, isso vai uma maldadezinha. Mas ainda tem aqueles que só mexem com core até hoje. Então, assim, na verdade, assim, a grande pegada é saber que o publicitário, o marqueteiro, ele é um profissional, ele é um estudioso. Ele não simplesmente faz uma arte para você postar no Facebook, tem um post. Não tem um site, né? Existem ferramentas, né? Foi lá, pegou uma referência, exatamente, fez uma arte. Existem pesquisas. Então, assim, não é simplesmente, eu entendo de arte ou sou boa em redação, eu faço uma frase legal. Né? Existe todo um cenário que é estudado para ser lançado aquela campanha ou aquela ferramenta, enfim, né? Então, assim, o cliente, o consumidor hoje, ele está muito bem informado, mas interpreta muito mal essa informação, né? Então, cabe a nós dar o direcionamento correto nisso. Que é um desafio grande para vocês, muito, né? Para sem poder dúvida. chegar de forma eficaz nesse consumidor e fazer com que ele tenha, sinta atraído para experimentar, para não ter a fidelidade, né, para que ele experimente aquele produto, principalmente quando está entrando no mercado. Você falou a palavra correta, experimentar. Hoje o pré-teste nas agências é fundamental. Você precisa fazer, não pode ser só a intuição é importante, sem dúvida. O insight é importante, fantástico. A criatividade parte daí. Mas daí da criatividade, você saber que aquele produto ele é realmente o que é o necessário para atender aquela demanda, precisa realizar pré-teste, você precisa testar isso constantemente, né? Tanto no momento antes de lançar, quanto no decorrer. Eu estou falando de uma campanha específica, uma campanha de publicidade. No decorrer que essa campanha está em andamento, você precisa estar sentindo o comportamento, corrigindo, né? Quais são os rumos, olha, está certo, estamos no caminho certo, não, precisamos voltar e refazer o caminho. Essa atenção que é necessária, esse cuidado, esse zelo, né, esse esmero com todo o processo. Mas eu fui publicitário 20 anos, tá? E faz 14 que eu não sou mais. Mas assim, nesses 20 anos, a quantidade de gente prepotente que eu tive que contornar e lidar com a maior boa vontade e jeitinho e principalmente demonstrando conhecimento sem arrotar conhecimento, né? Porque assim, a gente estuda e o cara desmerece aquele estudo, né? Claro que ele sabe bem do negócio dele, mas assim, a gente muitas vezes por olhar de fora enxerga com um olhar que ele não está enxergando. Sim. A gente enxerga, eu digo assim, o senhor tem foco no cliente, eu tenho foco do cliente, né? Isso não é jogo de palavras, né? Eu enxergo com o olhar do consumidor. Então, eu trago da rua uma má notícia para o senhor. O que o senhor acha que está fazendo, arrasando, não está. Como eram difíceis essas reuniões e tal, e como a gente tem que, entre aspas, mostrar que conhece. Porque, por exemplo, eu tenho doutorado em comunicação, ninguém nunca vai me chamar de doutor, só ele me chama de doutor. Eu também não quero. E eu não quero que me chamem de doutor, mas assim, eu não quero que me chamem de doutor, mas assim, eu estou querendo dizer que este ramo tem mestrado e doutorado, tá? A pessoa bota um guarda-pó e já vira doutor. Bota uma gravata, o advogado é doutor. Né? Então, assim, eles já têm uma aura de respeitabilidade que nós aqui, marqueteiros, publicitários, não temos. Tá? Então, assim, nós temos que primeiro provar que nós não somos picaretas, né? Isso. Depois mostrar que a gente tem conhecimento e depois mostrar que esse conhecimento pode ser utilizado a serviço dele. É verdade. Senão ele vai vir com anúncio, assim, faz o anúncio que eu quero com a minha netinha. Isso é que é o pior. A netinha é horrorosa, mas ele quer que protagonize o anúncio na netinha. A gente tem que dizer, olha, talvez não seja o melhor agora. Tem que usar o poder de persuasão para que você consiga mostrar para ele que o seu capital intelectual tem valor. Tem valor. E se ele não der valor, ele não vai pagar também. Se ele não der valor, ele não vai pagar. Exatamente. Ele vai... Cansei de gente me pedir uma dica. Essa dica... Nem me fala. Nem me fala. E agora que me acho com o Facebook, WhatsApp, essa dica tem valor, pô. Claro. Eu estudei para isso. Valor intelectual, né? Mas é só um palpite, mas esse palpite é a minha consultoria. Aí eu tenho a frase final que é assim: se você se machucar domingo jogando futebol, você vai convidar o seu ortopedista para almoçar e pedir uma dica, ou você vai lá no consultório? Fantástico. Então essa Fantástico, é a minha... isso é fantástico. Aí o cara mesmo assim diz assim, mas é só uma dica.
Os arquitetos sofrem com isso Queria quando só pedem uma saber ideia. uma olhada, Só me dá uma ideia. Dá ideia Dá que uma tá olhada, cozinha. me dá uma ideia. Você só me dá uma ideia do que eu faço aqui, não precisa de um projeto, é só uma ideia. Você Alô, define. viva Eu disso. sempre digo assim, você acha que o que eu devo Esse, fazer? né, amigo, de receber esse tipo de Ou você faz um evento, né? Que aparece de pessoas pedindo cortesia. Sim. Mas se você é meu amigo, eu falei, então se você é meu amigo, Me ajude. O ingresso você tem que dar para quem não conhece. Gente, lógico. amigo tem que Amigo, me ajudar. compra, por favor. E entre Quem esse tem que ajudar lado... primeiro é a família e os amigos, né? Se nem eles prestigiarem, Pelo amor de imagina. Deus. E entre esse lado pessoal, né? Eu percebo muito isso. Não sei se isso é uma percepção que eu tinha, imaginando até que fosse uma coisa daqui, local, mas me parece que não. Coloca a foto da minha neta, ela é linda. Não, Eu a sua neta adoro não é isso linda. aqui, eu acho lindo. Às vezes tem nada a ver com a sua empresa. Eu quero um estilo provençal, porque eu acho romântico, eu acho Sim, bonito. Não mas tem nada a ver com a seus sua clientes não empresa. acham. O que o Sua mercado empresa- está pedindo, Exatamente. né? Então, Como mais poder ou menos mostrar, isso. né? Tem que Você usar tem que ter muito muita- poder de E persuasão, Cris. habilidade, né? Pra você não perder o cliente também. Eu não quero perder o cliente. Então assim, tem que... Aí é comunicação. Porque às vezes você consegue falar contar uma com o dono Lógico. da empresa, mas aí ele tem a esposa, aí a esposa critica. E aí, Se for a esposa, tá A bom. O esposa problema é- quando é a namorada da sobrinha ou da avó. Falou que não ficou bom. ele falou no início aí que a mulher é a O quê? ditadora? Não, as crianças Nossa, são crianças ditadoras. são As crianças são Na As crianças era são de ditadoras. 80, a mulher Influenciava. Influenciava. Hoje é criança, as crianças. Mas é outra coisa, ela tem tempo para pesquisar. Pô, cansei de ver. Eu sou gastador de Sim, sola de sapato. sim. Eu vivo gastando sola de sapato e vendo como é que as pessoas consomem. Canso de ver a menina de 9 anos com a avó na loja de eletrodomésticos dizendo assim, vó, aquela ali, a capacidade de litros é tanto, aquela ali tem frost free, aquela ali não sei o quê. Por quê? Porque a menina pesquisou, pô. Exatamente. Ela é um consultor já de chegou compra lá. ali, cara. sabe? verdade, é isso. Abalizada. Esse é o caso. Não, eu queria contar uma história rápida. Na década de 80, me veio um cliente grande da agência, eu era diretor da agência, não era dono, mas era o diretor. E aí o cliente me chama numa sala e diz assim, eu preciso que você coloque a minha amante de protagonista do comercial. Nossa. E agora? E a amante Revelações. era linda, mas é óbvio que ela não ia render como artista, né? Óbvio, né? E aí nós fizemos todo, porque ele deve ter prometido para a amante, né? Com certeza. Ai dela não ser. Né? Ai dele, Ai não. dele. E aí foi o seguinte, para resumir, tá? Ia veicular o comercial no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E aí a gente conseguiu mostrar para ele que a amante não tinha tão bom desempenho como a atriz contratada para o comercial, mas para a amante veiculou em Santa Catarina, porque ela morava em Porto Alegre, e para Porto Alegre veiculou o da atriz. E a gente veiculou uma vez em Santa Catarina e filmou, tá? Como ela não ia lá, a gente filmou e mostrou para a amante, então a gente resolveu. Nossa. Comprovou a Vocês têm que ser vinculação. até psicólogos, então. Esse- Né? Tem o lado Tem, psicólogo tem. também. Ou ir ao psicólogo. Para lidar com tudo isso. Vamos para um breve intervalo e na volta a gente vem falando da palestra de hoje, que eu acho que Isso. tem muita gente, eu inclusive, com uma expectativa maravilhosa. Então a gente faz um intervalo rapidinho, são 11h08, daqui a pouco a gente está de volta te contando tudo o que vai acontecer, quase tudo do que vai acontecer hoje à É um noite. segredo que eu não posso contar. Eu também não conto.